Agora o candidato Marcelo Freixo, quem pergunta ao candidato Paulo Ganimi, e o tema será meio ambiente. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Ganimi, ninguém precisa falar aqui da importância do meio ambiente no século XXI, no mundo de hoje. E o Rio de Janeiro hoje vive com problemas muito graves em relação à questão ambiental. Como é que você olha para o meio ambiente no que diz respeito à perspectiva de desenvolvimento e não só preservação? Como pensar no crescimento econômico olhando para o meio ambiente? Como entender o meio ambiente como parceiro de um lugar como o Rio de Janeiro, tão potente nesse sentido, dialogando com o século XXI? Bom, essa pergunta é ótima, até porque o meu vice, Hélio Seco, que está aqui comigo hoje no estúdio, é especialista em meio ambiente, biólogo com mestrado e doutorado na pauta ambiental. Antes dele ser até meu vice, foi ele que compôs, liderou o meu plano de governo na pauta ambiental, justamente com esse objetivo, de tratar o meio ambiente como um recurso importantíssimo para o Estado do Rio de Janeiro, para o meio ambiente ganhar e para a população ganhar. E o meio ambiente, ele não fala só de recursos naturais que pensam no desenvolvimento econômico, mas também pensa na vida, na saúde, quando a gente fala, por exemplo, de saneamento básico. A gente falou do marco legal do saneamento, por exemplo, que eu defendi lá na Câmara dos Deputados, apoiei, votei a favor, enquanto que você, infelizmente, votou contra o marco legal do saneamento, né? Eu não sei por quê, porque isso traz mais investimento para a parte de saneamento básico. Hoje a gente sabe que a população do Brasil, do Rio de Janeiro, metade não tem esgoto tratado. 25% não recebe água tratada em casa. E é graças ao Marco Legal do Saneamento, que eu fui um dos maiores defensores na Câmara, que a gente vai poder avançar agora. Infelizmente, aqui no Rio, o uso do Marco Legal do Saneamento, que foi o que garantiu também a venda da SEDAI, esse recurso da SEDAI está sendo muito mal usado pelo governador Cláudio Castro, né, para fazer funcionários fantasmas, investimentos de fachada que a gente sabe que estão acontecendo no Rio de Janeiro, alguns importantes sim, né, tem que falar a verdade, mas muitos deles são só maquiagem. Agora, voltando a essa questão da pauta ambiental, a gente precisa falar do meio ambiente como propulsão do desenvolvimento econômico, sim. E a gente tem aqui no Rio um grande ativo, que é o gás natural. E, mais uma vez, o gás natural, a gente aprovou lá na Câmara a Lei do Gás, que eu fui o autor do requerimento de urgência como deputado federal para aprovação da Lei do Gás, que é um ponto importantíssimo, porque o gás é energia de transição da energia fóssil para as energias renováveis, que o Rio também tem um potencial enorme nessas energias renováveis. E a Lei do Gás, eu fui autor do requerimento de urgência, votei favorável. E, Marcelo Freixo, você mais uma vez votou contra a Lei do Gás, que além de trazer energia barata, gás natural para o Rio de Janeiro, gera também, impacta na indústria de fertilizante, que é super importante para o pequeno agricultor que paga caro no fertilizante no Rio de Janeiro. E aí, falando do pequeno agricultor, o pequeno agricultor pode fazer serviços ambientais, preservando parte da sua mata e fazendo com que a gente ganhe recursos para ele e para o Rio de Janeiro também. Olha, Ganimi, deixa eu te contar uma coisa. Tem uma coisa importante a gente esclarecer quem está assistindo a gente. A Petrobras fez um acordo com o Ministério Público e deu ao governo do Rio de Janeiro, ao governo atual, Cláudio Castro e Witzel, 400 milhões para o reflorestamento de uma área muito importante da região metropolitana em função da Baía de Guanabara. São 5.000 hectares. Isso é maior do que o Parque Nacional da Tijuca. Não foi plantado 1 hectare sequer. 1 hectare sequer. Então, isso é uma desqualificação, isso é uma despreocupação com o meio ambiente enorme. Em relação ao saneamento, você tem razão. Agora, a gente tem que fortalecer, eu sei que você defende isso, Ganimi, tem que fortalecer a agência reguladora. Temos que fazer a agência reguladora ter técnica, ser independente. Não pode ter as indicações políticas que tem hoje, feitas pelo governo Cláudio Castro. Então, é muito importante que essa agência reguladora possa atuar com independência e com firmeza. E eu estou defendendo que o Rio Metrópole possa ter um acompanhamento das metas de saneamento. É uma instituição que pode nos contribuir para isso e trabalhar junto com a agência. E, além disso, colocar o Rio de Janeiro no século XXI. A gente pode trabalhar com reflorestamento por todo o interior, recuperando, inclusive, setores da agricultura que estão abandonados. Fazer o Rio de Janeiro ser um estado que seja a grande capital climática do Brasil, para negociar diretamente acordos com redução de carbono com a Alemanha, com a Noruega, com a Dinamarca, colocar o Rio de Janeiro no mundo, no século XXI, rompendo com esse atraso tão grande que tem hoje no Rio. Você falou bem da agência reguladora, a Genersa, e aí eu peço para você, eleitor, e que está assistindo a gente, procurar.
conselheiro da Genersa indicado pelo Cláudio Castro, em menos de um mês foi preso por envolvimento com o jogo do bicho. Isso mesmo. Como é que você vai querer que a agência reguladora que controla gás e saneamento, dois temas super importantes para o meio ambiente, para o desenvolvimento econômico, para melhorar a sua vida, ele coloca um cara que não era preparado tecnicamente e ainda era envolvido com o jogo do bicho. Esse é o governo Cláudio Castro, que a gente tem que resolver e tirar do governo do poder. Outra coisa importante, né? Eu sou responsável, participo de um projeto muito importante para criar no Rio de Janeiro um hub de inovação, um polo de inovação na área de energia e energia renovável, aproveitando do óleo e gás também, mas das energias renováveis, para que o Rio de Janeiro tenha startups, inovação. E a gente está trabalhando muito nisso, com várias instituições importantes, para que o Rio de Janeiro se torne esse projeto. Ele é junto com a metodologia do MIT, universidade lá dos Estados Unidos, que está ajudando a gente nisso. E a gente tem que falar também do desenvolvimento econômico, focado no meio ambiente, e o meio ambiente, ele também tem que falar das reservas naturais e do turismo. O Rio tem um potencial turístico enorme, do norte fluminense ao sul fluminense. E com a preservação ambiental e o uso responsável das nossas reservas, a gente pode desenvolver muito o estado do Rio de Janeiro. E hoje é o dia do turismo e o dia do... Obrigada, candidato.